Nossas mentes são inquietas. Elas buscam constantemente padrões e significados no mundo ao nosso redor. Essa pulsão inata de organizar e dar sentido às informações visuais é o cerne da psicologia da Gestalt. Imagine olhar para o céu estrelado à noite. Você vê pontos de luz individuais ou percebe constelações, padrões formados pelo agrupamento de estrelas? Essa tendência de ver o todo em vez das partes individuais é a essência da Gestalt. A palavra Gestalt é alemã e significa forma ou figura. Ela reflete a ideia central de que o todo é maior do que a soma das partes. Essa escola de pensamento surgiu na Alemanha no início do século XX, liderada pelos psicólogos Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Köhler. Esses pioneiros eram fascinados pela forma como percebemos as informações visuais e buscavam entender os princípios subjacentes que governam nossa percepção. Na época, a escola de pensamento dominante na psicologia era o behaviorismo. Os behavioristas acreditavam que todo comportamento, incluindo a percepção, poderia ser explicado pelo estudo das respostas observáveis aos estímulos. Eles dividiam fenômenos complexos em seus elementos mais simples, concentrando-se em como as partes individuais funcionam isoladamente. A psicologia da Gestalt ofereceu uma alternativa radical. Argumentou que não podemos entender a percepção apenas analisando elementos individuais. Em vez disso, devemos considerar como esses elementos interagem e formam um todo unificado. A abordagem da Gestalt enfatizou a natureza holística da percepção, propôs que nossas mentes organizam ativamente as informações sensoriais em padrões e estruturas significativas. Essa ênfase no papel ativo do observador na construção de significado distinguiu a psicologia da Gestalt do modelo passivo de estímulo-resposta do behaviorismo. Um dos princípios fundamentais da psicologia da Gestalt é a lei da proximidade. Este princípio afirma que objetos próximos uns dos outros são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo. Pense em um bando de pássaros voando em formação. Nós os percebemos como um grupo unificado porque eles estão próximos. Se os pássaros estivessem espalhados aleatoriamente pelo céu, não os perceberíamos como uma unidade coesa. Este princípio tem implicações significativas para o design e a comunicação visual. Ao agrupar elementos mais próximos, os designers podem criar uma sensação de unidade e coerência. Por exemplo, no web design, links relacionados são frequentemente agrupados para tornar a navegação mais fácil e intuitiva. A lei da similaridade postula que objetos com aparência semelhante são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo. Essa similaridade pode ser baseada em vários atributos visuais, como forma, cor, tamanho ou orientação. Imagine um campo de flores, com papoulas vermelhas e girassóis amarelos misturados. Percebemos as papoulas como um grupo e os girassóis como outro por causa de suas cores distintas. Este princípio é frequentemente usado na visualização de dados para representar diferentes categorias de dados. Por exemplo, um gráfico de barras pode usar cores diferentes para representar grupos diferentes, facilitando a comparação e o contraste dos dados. Fechamento. Completando a imagem. A lei do fechamento ilustra a tendência de nossa mente de completar formas incompletas. Quando apresentados a uma forma parcialmente obscurecida ou incompleta, nossos cérebros preenchem as informações que faltam para criar uma percepção completa e significativa.
Este princípio é baseado na ideia de que nossas mentes preferem formas completas a incompletas. É amplamente utilizado em design de logotipos e branding. Ao usar o espaço negativo e as linhas implícitas, os designers podem criar logotipos memoráveis que envolvem a imaginação do espectador. Continuidade. Seguindo o caminho. A lei da continuidade sugere que elementos dispostos em uma linha ou curva são percebidos como pertencentes. Nossas mentes tendem a seguir o caminho mais suave, percebendo uma série de pontos ou linhas como uma forma contínua, mesmo que haja lacunas ou interrupções. Este princípio é frequentemente usado em projetos de estradas para guiar a atenção dos motoristas e criar uma sensação de fluxo e direção. Também é usado em design gráfico para conduzir o olhar do espectador através de uma composição. Figura e fundo, destacando-se na multidão. O princípio da figura-fundo destaca nossa capacidade de distinguir entre um objeto, a figura e seu fundo. Essa habilidade é crucial para o reconhecimento de objetos e a compreensão de cenas. A figura é percebida como estando na frente do fundo, e é tipicamente o ponto focal de nossa atenção. Este princípio é amplamente utilizado em arte e fotografia para criar profundidade e interesse visual. Ao manipular o contraste e o foco entre a figura e o fundo, artistas e fotógrafos podem direcionar a atenção do espectador e criar diferentes interpretações da mesma imagem. A influência duradoura da Gestalt. Os princípios da psicologia da Gestalt tiveram um profundo impacto em várias áreas, incluindo design, arte, arquitetura e interação humano-computador. Os designers usam esses princípios para criar interfaces visualmente atraentes e fáceis de usar, enquanto artistas e arquitetos os empregam para criar espaços envolventes e harmoniosos. A influência da Gestalt pode ser vista em tudo, desde layouts de sites até o design de objetos do dia a dia. Além disso, a psicologia da Gestalt continua a informar nossa compreensão da percepção visual e dos processos cognitivos. Pesquisadores em psicologia cognitiva e neurociência se baseiam nos princípios da Gestalt para investigar como o cérebro processa informações visuais e forma experiências perceptivas. Conclusão. Uma visão holística do mundo. O legado da psicologia da Gestalt reside em sua ênfase na natureza holística da percepção. Ela nos lembra que nossas mentes não são receptoras passivas de informações sensoriais, mas agentes ativos que organizam e interpretam o mundo ao nosso redor. Ao entender os princípios da Gestalt, ganhamos uma apreciação mais profunda dos processos complexos e fascinantes que estão por trás de nossa experiência visual. À medida que navegamos pelo mundo, contamos constantemente com nossa capacidade de perceber padrões, agrupar elementos e dar sentido às informações visuais. Os princípios da psicologia da Gestalt fornecem uma estrutura para a compreensão desses aspectos fundamentais da percepção humana, oferecendo insights valiosos sobre o funcionamento de nossas mentes e a natureza da própria experiência visual.